E agora, vamos lá, tem uma pergunta aqui. Vocês sabiam que mais de 10 milhões de brasileiros utilizam a tecnologia Control ID em Novatrix? Pois é, gente. Quem vai detalhar essa tecnologia, essa parceria, é o Albert Nissimov, CEO da Control ID. Seja muito bem-vindo ao palco. Palmas para ele. Albert está chegando aqui no nosso palco. Obrigado. Por favor, Obrigado, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito estar com a gente hoje. Muito prazer. Deixa eu só ver aqui o microfone. Perfeito. Certinho. Temos ali o seu passador de slide. Obrigado. Bom, antes de falar sobre esse caso, né, esse case de uso e também, provavelmente, de sucesso da Control ID e da Inovatrix, queria que você falasse um pouco, claro, sobre a empresa, a trajetória, quanto tempo de mercado. Claro, Dani. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite da Inovatrix. Prazer estar aqui com vocês. Control ID é parceira da Inovatrix desde 2011, né? Final de 2010, início de 2011. Então, é um prazer estar aqui e mostrar um pouquinho de algumas aplicações da tecnologia biométrica, tanto no Brasil quanto fora dele, né? Então, eu vou começar pelo que você citou, Dani, essa questão dos 10 milhões. Né? Eu acho que é até uma estimativa conservadora. Hoje, a Control ID ela é a maior fornecedora de relógio de ponto do Brasil. Legal. Então, todos os registradores eletrônicos de ponto homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a Control ID é o player mais dominante, né, o maior nesse segmento. Literalmente está no dia a dia das pessoas. Está no dia a dia de todo brasileiro. Né? Hoje, a gente tem mais de 350 mil relógios de ponto, né, em operação, aí, Brasil afora. Então, se você fizer uma conta aí de quantas pessoas passam por cada relógio de ponto em uma fábrica, em um escritório menor, enfim, tirar uma média, é um número bem interessante. Acho que aqui eu vou contar um pouquinho para vocês da história da Control ID, como que a gente chegou aqui, que é uma história muito legal. A gente começou numa garagem, literalmente. É uma história, parece Vale do Silício, mas foi ali perto de Taboão da Serra, enfim, perto aqui na região de São Paulo. Na casa do meu sócio, do Marcelo, a gente começou trabalhando com biometria, viu um potencial da aplicação da biometria em um segmento que muitas vezes as pessoas não olham, né? Pelo menos naquela época. Né? Hoje em dia já mudou. Mas quando você falava em 2006 em biometria, você sempre pensava em filme, né? Aquela questão mais forense, aquela questão mais governamental, de realmente alta complexidade, identificação civil, controle de fronteira, né? Extremamente específico, extremamente caro e extremamente nichado, né? Uma coisa que você não via numa empresa, isso em 2006. E aí a gente justamente começou nesse segmento, a gente começou com controle de acesso e relógio de ponto nesse momento. Em 2010, a gente deu uma guinada completa. Então, em 2006, a gente importava um produto da China e a gente falou, acho que a gente consegue fazer melhor, acho que a gente consegue trazer uma tecnologia para o Brasil e deixar como o brasileiro deseja essa solução, né? Deixar com a cara do Brasil, com a agilidade, com o design, com tudo mais. Então, nós fizemos uma parceria com a Inovatrix, isso foi em final de 2010, início de 2011, e lançamos o nosso primeiro produto 100% desenvolvido no Brasil, que é o relógio de ponto IDX. Mais de 10 anos, então, essa parceria. Mais de 10 anos, com certeza. Nesse momento, a Control ID era uma empresa pequena. A gente tinha por volta de 15 funcionários, tá? Lá em 2010, por aí. Hoje é uma empresa com mais de 400 funcionários, faz parte do grupo Assabloy. É o maior grupo de controle de acesso do mundo. Né? O grupo é baseado na Suécia, a sede. São 55 mil funcionários espalhados em mais de 71 países. E a Control ID tem muito orgulho, então, desde 2022, em fazer parte do grupo Assabloy. Excelente. E continuando um pouquinho aqui da trajetória, né? Então, a gente sempre trabalhou nessa linha de ponto e acesso, muito focado em empresas. Então, a gente pegava desde uma pequena loja que tem uma necessidade de controlar o acesso ao estoque para algumas pessoas, até uma grande empresa, por exemplo, um grande data center no Brasil, uma grande companhia aérea, uma grande fábrica, enfim. A gente tem alguns cases, eu vou citar eles aqui ao longo da apresentação. E então, seguindo aqui um pouquinho em frente, a gente inaugurou nossa fábrica, aqui o laser, né? Aqui, nossa fábrica em Extrema, que é onde a gente está até hoje. A fábrica já expandiu muitas vezes desde então. Antes era em São Paulo. Mas eu acho legal tocar nesse ponto, porque os produtos da Control ID eles são desenvolvidos e fabricados no Brasil.
Então, a gente tem toda essa expertise na parte de hardware e na parte de produtos biométricos, né, que se estende desde a linha de fingerprint, né, que a gente trabalha desde 2006, até a linha facial, né, que a gente lançou agora em 2021, logo no meio da pandemia, que tem sido um grande sucesso. Vou seguir aqui. Perfeito. Então, essa é uma imagem aqui da nossa fábrica. A Control ID, como eu comentei com vocês, tem muito orgulho de fabricar tudo no Brasil. A gente solda todas as placas. A gente realmente não só desenha o produto, mas também fabrica ele no Brasil, né? Então, cada conector, cada rolinho desses aqui, muitas vezes tem 10 mil capacitores, 10 mil resistores, né? Essas máquinas aqui, só para vocês terem uma ideia, são exatamente as mesmas máquinas que montam um iPhone. Exatamente as mesmas. Eu tive a oportunidade de ir na fábrica da Foxconn, são exatamente as mesmas. O que muda, claro, é a escala, né? Enquanto a Apple vai fabricar alguns milhões, a gente tem um volume um pouquinho menor. E aqui tem o nosso estoque, enfim, típico fabril, né? Bom, e como que essa... Ia falar algo? Era basicamente isso, ou seja, é muito bacana, no caso, mostrar a fábrica de vocês, porque, claro, às vezes as parcerias também envolvem importação. No início, como você falou, existia a importação, depois vocês, no caso, encararam o desafio de trazer para dentro de casa, enfim, a gente sabe que tem todo um contexto também aqui enfim, de impostos, de governos, mas mesmo assim deu certo e continua dando certo com uma fábrica imensa, como você mostrou, né? Perfeito. Acho que isso é um ponto interessante, porque uma das coisas que motivou essa decisão do make or buy, né? Porque fazer se poderia comprar, foi justamente a legislação de ponto eletrônico, que saiu em 2009. Não sei se todos vocês lembram, teve um período bem complexo de legislação na parte de batida de ponto em 2009, que o Ministério do Trabalho liberou a Portaria 1510, que, basicamente, do dia para a noite, impediu que os produtos que eram usados no mercado, a maioria deles importado, continuasse sendo usado. Precisava imprimir o ticket, precisava ter algumas coisas de segurança, algumas características mais complexas. E foi justamente isso que motivou a Control ID a desenvolver um produto próprio. E aí, quando a gente falou, bom, vamos ter um produto próprio e precisamos de um motor biométrico, um engine biométrico, a gente foi atrás dos melhores. E aí que começou essa parceria com a Inovatrix. Legal. E eu vou contar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa legal de comentar é como funciona essa questão do motor biométrico, né? Porque quando a gente desenvolve um produto, a gente pensa no hardware, a gente pensa nas funcionalidades, a gente pensa no display, pensa na API de integração, pensa como o cliente vai usar na ponta. Mas quando a gente quer o motor biométrico, esse é um nicho de conhecimento muito específico, e a gente queria ter a melhor tecnologia. Então, existem alguns estudos do NIST americano, né, que é o equivalente ao Inmetro, mas eles testam uma gama mais vasta de produtos. E o NIST ele testa corriqueiramente os algoritmos biométricos, sejam de impressão digital, seja de reconhecimento facial. E a Inovatrix, especialmente no de impressão digital, lá em 2010, 2011, e continua até hoje, tá? Consistentemente estava entre os melhores do mundo, se não o melhor do mundo. São várias categorias, mas consistentemente era o melhor do mundo em várias categorias. E aí a gente abriu esse contato com a Inovatrix. A Inovatrix olhou para a Control ID naquela época, deve ter olhado assim, nossa, uma empresa pequena do Brasil, né? Em 2010 era uma empresa assim ainda bem startup, né? Mas eles acreditaram. Então a gente falou até com o fundador da Inovatrix na época, com o Jan Lunter. Ele nos recebeu na Eslováquia, tudo, foi muito legal. E acho que isso mostra um pouco da cultura da Inovatrix de ser aberta, de aceitar o desafio, de aceitar realmente projetos que às vezes parecem um pouco mais difíceis. E aí a gente foi até lá. A gente começou essa parceria. A Inovatrix conseguiu desenvolver um engine biométrico para rodar nos nossos produtos, e aí a gente começou a usar. Isso é interessante, porque, à medida que o tempo foi passando, os nossos produtos eles foram evoluindo para diferentes tipos de tecnologia. Hoje, a gente tem engines biométricos rodando dentro dos produtos, de forma totalmente autônoma. Então, não precisa de rede, não precisa de nuvem, não precisa de nada. Mas a gente também tem soluções no servidor ou na nuvem, né? On-premise ou cloud.
Então, a gente também tem os engines biométricos para projetos maiores. Eu vou mostrar alguns aqui, mas só pegando um exemplo, a gente tem uma faculdade no sul do Brasil que tem mais de 100 catracas, são mais de 50 mil, quase 100 mil, na verdade, o número exato, quase 100 mil alunos, professores, enfim, distribuídos pelos vários... Né? Grandes quantidades, distribuídos pelos vários campi, né, das universidades. É um grupo de universidades. E a gente usa Inovatrix, usa os produtos lá com sucesso. Falando um pouco tecnicamente, não sei se no público aqui tem algumas pessoas mais preocupadas com questão de SDK, compatibilidade, mas o motor biométrico é muito compatível com várias aplicações. Então, o relógio de ponto, por uma questão de legislação, ele não pode ter nenhum tipo de Linux, Windows, enfim, tem que ser uma coisa realmente bare metal, então é compatível. O nosso controlador de acesso roda Linux, como a maior parte no mercado, mas isso traz uma flexibilidade, traz uma segurança, é muito legal, e também é compatível com o Inovatrix. E, claro, que as nossas soluções em nuvem, aí nós temos tanto Windows quanto Linux, e também as soluções da Inovatrix são compatíveis. Então, é legal que eles acompanharam a Control ID durante todo o crescimento e durante todo esse processo. Maravilha. No seu caso, assim, não só no seu caso que como Control ID, mas no mercado de biometria, você acha que é importante a parte de design do produto? Porque é bem bonito aqui, né? Olha essas fotos, enfim, tá bem, enfim, tá super. Porque a gente pensa em máquinas ou motores, às vezes, enfim, a tecnologia funciona, mas o design às vezes não é prioridade. Mas quando tem 2 em 1, eu acho que é outro contexto, né? Com certeza, Dani. Isso sempre foi uma preocupação nossa dentro da Control ID. A gente tem até uma piadinha interna que a gente fala que 500 gramas de plástico feio e 500 gramas de plástico bonito, eles custam a mesma coisa, né? Mas a percepção de valor que isso gera para o cliente é muito diferente. Então, você pensa que isso vai estar na porta da sua empresa, isso vai estar na porta do seu condomínio, isso vai estar, eventualmente... É um cartão de visita ali, né? É um cartão de visita, exatamente. Então, você tem um produto bonito, uma interface amigável, um produto fácil de usar, fácil de integrar, é muito importante. E a gente sempre se preocupou não só com o design estético, mas com o design também da arquitetura da solução, para que seja algo fácil de integrar e de usar nos nossos clientes. Excelente. Legal. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação da tecnologia. É uma tecnologia muito flexível, então a gente consegue atacar basicamente todos os segmentos de negócio. Tá? Então, isso inclui desde projetos de alta segurança, a gente tem algumas salas cofre da Receita Federal, então tem itens críticos ali. A gente tem algumas empresas globais de transporte de numerário, então isso também é um desafio, né? Existe uma preocupação grande com roubo, com adulteração, com esse tipo de coisa. E a gente também tem o condomínio do lado da casa, né? onde eu moro, por exemplo. Como ali, né? Tá vendo? Exatamente. A gente tem uma linha branca também para arquitetos, né? Que o pessoal às vezes gosta um produto mais, vamos dizer assim, que quase não apareça, né? Que não atrapalhe ali a ideia de decoração da arquitetura, mas também é uma linha muito flexível. Então, a gente pode ir desde o projeto, a gente tem os produtos para projetos de alto padrão, de alto rigor, né, como esses que eu citei, mas também projetos mais simples, como condominial, como pequenas empresas e, eventualmente, até residencial. A gente também consegue abordar esses projetos. Aqui é o nosso relógio de ponto, né, o registrador eletrônico de ponto, homologado pelo Ministério do Trabalho, em metro, tudo, e rodando Inovatrix. Então, acho que esse é um case muito legal. O Renato citou muito bem as soluções OEM, né? Então, a Control ID, como um fabricante de equipamento, embarca o algoritmo da Inovatrix e tem mais de 300 mil desse carinha aqui rodando e fazendo a identificação de ponto diariamente das pessoas ao redor do Brasil. Então, é um case muito bacana. Maravilha. Agora, eu queria que você respondesse para a gente, Albert, o que você enxerga para o mercado de biometria no futuro? Falando em futuro, acho que a médio e longo prazo, porque se bem que as coisas estão tão rápidas que, né, às vezes em 6 meses, né, hoje em dia, até por conta da questão da pandemia, né, tudo acelerado, às vezes em 6 meses já é o nosso futuro. Queria que você falasse um pouquinho, por favor. Com certeza, com certeza. Vou passar aqui. Depois eu volto para esse slide, mas só para apresentar um pouquinho o what's next, né? A biometria, ela é uma coisa que vai ser cada vez mais presente na vida das pessoas, e isso casa muito bem com a ideia da Control ID. Quando a empresa foi fundada, a nossa missão era popularizar a biometria no Brasil. Essa era a missão, visão, valores da companhia, né? A nossa missão era exatamente essa. E naturalmente,
queria eu que fosse mérito da Control ID, mas é muito mais mérito do mercado e da evolução, digitalização e tudo mais, que a biometria ela faz parte do cotidiano das pessoas. Então, hoje você pega um iPhone e você vai se identificar pela face para liberar a tela do seu iPhone. Eu tenho um Android, eu uso a impressão digital para liberar o acesso ao meu celular. Então, é uma tecnologia que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Acho que o Ricardo trouxe um case muito legal de estádio, também está presente no entretenimento, também vai estar presente em todos os eventos. E a ideia da Control ID é acompanhar essa evolução por meio da nossa linha de controladores faciais, da nossa linha de controladores por impressão digital e por todas as tecnologias que vão continuar vindo. Pessoalmente, uma crença minha é que a identificação facial veio para ficar. A pandemia foi um grande acelerador, né? Infelizmente, o Covid e tudo, por ter acontecido, né, acabou acelerando muito essa questão do touchless, né, do contactless. Então, tudo que é identificação facial ganhou um boom muito grande. Perdão, pessoal. Ganhou um boom muito grande, acabou se desenvolvendo muito rapidamente. E a tendência é cada vez mais se desenvolver. Eu acho que hoje o que a gente enxerga, não só no Brasil, mas internacionalmente, é que existe um arcabouço de legislação sendo montado. A gente fala, por exemplo, Estados Unidos, com preocupações de privacidade, tem o estado de Illinois, né, Chicago, a cidade mais relevante. Lá é praticamente proibido usar qualquer tipo de biometria, né? Tem uma coisa super complicada. É o 8 e 80. Mas, né? ao mesmo tempo, você tem o Department of Homeland Security fazendo identificação facial, já em teste em vários aeroportos americanos, para você fazer o embarque na aeronave com reconhecimento facial. Então, eu acho que esses são paradigmas que, aos poucos, vão sendo quebrados, porque a conveniência da tecnologia é muito maior do que qualquer preocupação. Claro que tem que ser feito com responsabilidade, mas, respeitando isso, a comodidade é muito maior. Exatamente. Você falou só que você queria mostrar ainda mais um slide perfeito, perfeito. Acho que a gente tem 5 minutinhos aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui um case de catracas, né? Então, isso aqui é a Samarco, né? Então, aqui vocês veem, tem um monte de catracas, uma ao lado da outra, e a gente consegue fazer o controle de acesso dos operários e do pessoal. É um volume muito grande de pessoas. De maneira rápida, né? De maneira rápida, exige uma robustez também, porque, às vezes, o pessoal vem com ferramenta, vem com algum tipo de coisa, então o produto tem que aguentar esse choque. Mas é legal mostrar porque também se aplica o mesmo produto, por exemplo, na Ambev, que é uma fábrica tranquila, o usuário não vai ser tão hostil ao equipamento, ao controle, e funciona muito bem. Então, acho que isso é um bom exemplo da transversalidade da tecnologia, dessa questão que não existe um nicho específico onde o produto se aplica. A tecnologia realmente pode estar em todo lugar. Maravilha. Palmas para ele, gente. Agora, só uma coisa. Daniel, faremos agora perguntas e respostas com o Albert, ou eu chamo o nosso próximo convidado e faremos 2 em 1? Podemos fazer as perguntas agora. Melhor, né? Então tá certo, já que o Albert está aqui no nosso palco com a gente. Então comecemos aqui, ó. Porque a Control ID se uniu à Inovatrix para a questão do algoritmo, ao invés de desenvolver in-house. Você já chegou, e no caso, a perguntar, acho que a pessoa perguntou antes, né, da sua explicação. E a próxima pergunta é: o que pensa da leitura de impressões digitais sem contato? Considera que terá sucesso no controle de acesso? Essa é uma tecnologia muito legal. Existem alguns players internacionais que têm essa questão de fazer o wave, né, só de acenar, né, de passar a mão pelo leitor. É uma tecnologia muito boa, mas eu, pessoalmente, acho que o facial traz uma comodidade muito maior. Eu acho que se você se imaginar, por exemplo, numa fábrica, carregando caixa, ou chegando na sua casa, carregando uma sacola do supermercado, ou seu filho, ou qualquer outro tipo de situação, claramente o facial ele abre a porta para você. Essa questão de ser não só contactless, mas ser seamless, né? Ser uma experiência realmente completa, em que você não precisa interromper o seu gesto para conseguir o acesso até onde você pretende entrar, é uma coisa que só o facial pode fazer por você. A impressão digital, ela sempre vai exigir uma leitura, sempre vai exigir que você pare para fazer a leitura. Ela funciona muito bem, né? A impressão digital é uma tecnologia já validada, a gente vende muito de impressão digital, mas eu acredito que, olhando para os próximos 10 anos, o facial tende a crescer bastante. Maravilha. Queria que você falasse para a gente se
teve ou vai ter, né, algum tipo de mudança com a aquisição do grupo ASSA ABLOY. Você falou rapidamente no início, né? Enfim, depois Legal. a gente falou das aplicações, mas acho legal posicionar. Legal. O grupo ASSA ABLOY, como eu comentei, é uma empresa sueca. Eles têm algumas marcas globais, por exemplo, a HID faz parte do grupo ASSA ABLOY, né? É uma das várias marcas muito conhecidas deles. Mas eles têm uma estratégia de aquisição que é muito livre, dá muita liberdade para as empresas adquiridas. Hoje eles têm mais de 300 marcas embaixo do portfólio global deles, são a maior parte delas vindas de aquisição. Eles compram de 30 a 40 empresas todo ano. E no caso da Control ID, a ideia é que a gente tenha total liberdade, e está tendo, a aquisição já completa quase um ano agora, esse mês, e a gente tem total liberdade na questão de definição de tecnologias, roadmap, estratégias de go-to-market, precificação e tudo mais. O que é legal dessa aquisição é que ter uma marca forte por trás também nos abre outros mercados. Com certeza. Então, o grupo ASSA ABLOY tem filiais nos Estados Unidos, né, filiais, enfim, relevantes, Estados Unidos, México, Turquia, e nós estamos levando os nossos produtos, citei aqui só 3 exemplos, mas já tiramos a certificação internacional FCC, CE, para uma parte da linha, queremos expandir para o resto, mas isso nos permite exportar os produtos com muito mais facilidade. Pensando que a fábrica está aqui no Brasil, como você comentou. Então, isso é bem bacana, porque o início era importado, aí para dentro de casa, só que agora a gente exporta, né? É isso mesmo. E gera um monte de outros, enfim, de outras oportunidades de negócio. Sem dúvida. Desde 2011, tudo que a Control ID vende é desenvolvido e fabricado no Brasil. Então, isso nos traz uma flexibilidade também em termos de projetos. A gente tem coisas super engraçadas que ocorrem no dia a dia. A gente falou de futebol. A gente tem um projeto no CT do Corinthians e eles reclamaram Olha, gente, calma, tranquilos. Aqui tem muito palmeirense, mas vamos lá, vamos contar. Vou contar só como enfim, para a gente dar risada. Eles reclamaram que a seta que dá o acesso de identificado era verde. E os corintianos não gostam do verde. Então, o fato da gente ser uma empresa brasileira também traz essa flexibilidade, desde coisas pequenas, como essa, até coisas muito maiores de segurança, de LGPD e por aí vai. Excelente. Muito obrigada, Albert. Palmas para eles, gente. Obrigado. Obrigada pela participação, obrigada por ter aceito o nosso convite. Pode deixar o microfone aí, sem problema, na cadeira.